Pai do Senhor, queridos, mais um culto doméstico. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Nosso culto hoje com a participação do grupo Ágape. Que seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para dar início ao nosso trabalho. Curva a sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, estamos em Tua presença na noite deste dia para Te louvar, agradecer, exaltar por tudo que Tu és em nossas vidas, Pai querido, por mais um dia que nos concedeu o Senhor. Fica conosco, toma a direção, o primeiro lugar nesse trabalho, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor, e Te agradecer, no santo nome de Jesus. Queremos passar a direção do trabalho para a jovem Fernanda, que vai dar continuidade. Amém? A paz do Senhor para os irmãos. Vamos iniciar louvando o hino 198 da nossa harpa. Achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, escolhido dos milhares para mim. Nos vales eu vi escolhido dos milhares.
fiéis são contratados, seu trabalho dignificou a carreira desses santos, nessa vida já cessou. O Senhor, os conselheiros, terminaram seu amor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos cantará. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Dessa terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do meu filho, que aparece além do véu. E o tempo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos cantará. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual. Dá um som de muitas águas, nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para lá. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos cantará. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Glória a Deus, Aleluia, glória a Deus. ficamos de pé. Glória. Uma leitura, palavra devocional, nosso irmão Tito. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Amém. Deus. Agradecemos ao nosso Deus por esse privilégio de estarmos reunidos na sua presença, adorando, cultuando a Ele. Porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Convido a todos para que abram vossas Bíblias. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Vamos ler dos versículos 23 ao 34. Amém? Amém. Leiamos a palavra do Senhor. Cantai ao Senhor em toda a terra. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidade. Porém, o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Aleluia. Dai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei presentes e vintes perante eles. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que se não abale.
Alegre-se os céus e regozijes a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai o Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura para sempre. Pai, muito obrigado Glória a Deus, aleluia. para a leitura da tua palavra. Deus, que a tua palavra venha enquanto as nossas necessidades e que ela, Pai, verdadeiramente faça morada em nossos corações. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Débora, sua oportunidade. Fazer a igreja. Amém. Vamos ao hino para que nós Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo na
nada. E todos os dias está dizendo para descansar, para confiar que a providência de Deus está sobre nossas vidas. Podem falhar.
convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 14, a partir do verso 10 e o verso 11. Glória a Deus. Todos acharam? Que diz assim, o verso 10 e o 11. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou estrangeiro para ela, somente até aqui. Amém. Amém, Senhor Deus, soberano eterno Pai, Deus, Oh, aqui estamos legal, reunidos, Senhor Deus, Deus. na presença, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Que o Senhor agora venha, Senhor Deus, falar profundamente a cada coração, que o Senhor possa me usar, Senhor Deus, para falar aquilo que o Senhor deseja. Muito obrigado. São essas coisas que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje eu quero falar sobre um assunto a qual é muito interessante para essas questões que estamos passando, né? Que é, eu queria até botar um tema nessa palavra que eu vou estar dizendo, que é como ouvir a voz de Deus, ou ouvindo a voz de Deus, que o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui, no verso como eu acabei de ler aqui, 10 e 11, que existem muitas línguas no mundo, existem diversos tipos, porém, se alguém fala comigo e eu não entendo o que essa pessoa está dizendo, ela vira estrangeiro para mim e eu sou estrangeiro para ela também, porque eu não entendo o que ela está querendo dizer. E eu meditando nessa passagem aqui, nesses dois versos aqui, eu fiquei um pouco que pensando e conversando com Deus a respeito do nosso diálogo assim diário com Deus, a nossa conversa íntima assim com Ele. E eu fiquei analisando que muitas das vezes a gente acaba tendo Deus como um estrangeiro, a linguagem de Deus, as palavras de Deus como uma linguagem estrangeira, porque a gente não consegue entender, ou por nós não se aprofundarmos mais nele, ou por nós não termos diálogo com Ele, não termos conversas diárias, a gente acaba não entendendo o que Ele diz, as palavras que vêm dele, do céu para até conosco. E eu fiquei refletindo em muitas passagens. Uma delas é lá no Antigo Testamento, a qual é o profeta Elias. Ele estava indo, ele foi até o deserto, né, se escondendo de Jezabel, na época, a qual ela prometeu que queria matá-lo. E Elias, ele passa por um período muito complicado, a qual ele chegou até a desejar a própria morte dele. Ele não sentia mais desejo de viver, era muito grande as lutas dele, e ele chegou a um certo tempo a qual ele não queria mais viver, e ao qual ele ficou desejando a própria morte de tanto desânimo. E Deus falou para ele, Elias, se alimenta, eu vou mandar aves para te alimentar, para você se fortificar, e depois você vai caminhando durante um tempo. Então se alimente bastante, porque esse alimento vai ser necessário ter ele dentro de você, porque você vai passar um período sozinho, um período a qual não vai ter mais alimento. Se a gente pegar para o lado de hoje, a gente pode analisar e conjecturar no simples fato. A gente tinha um alimento a mais, que era convivendo nas igrejas, indo nos cultos e tal. Hoje em dia, esse alimento ele foi cortado devido a essa pandemia, devido a todo esse problema que estamos passando no mundo. E Deus, ele sempre nos alertava, vamos se alimentar, porque vai chegar dias difíceis, vai chegar dias que a gente vai precisar estar alimentado para andar, sem precisar comer. E é o que a gente tem passado, porque agora a gente está vivendo em um período a qual está mostrando quem é aqueles que realmente querem ter intimidade com Deus. E foi o que aconteceu lá atrás com Elias, Elias desanimado, andando e tal, até que ele chegou em um período muito, muito triste mesmo da vida dele, a qual ele não queria mais viver e tal. E Deus, ele se amostra, ele tenta falar com Elias, ele aparece, ele desce até Elias. Só que o interessante é que Elias estava passando por um período de muitos problemas emocionais, muitos problemas na própria vida dele. E quando o Senhor desce, a Bíblia diz que primeiro Deus fala assim, sai daí de dentro e vai lá para fora.
Aí Elias foi. Quando Elias foi, passou um vento muito forte, muito forte mesmo. Eu creio que Elias pensou, é a presença de Deus. Aí depois do vento, ainda passou também um terremoto. E esse terremoto, ele rachou pedra, esse terremoto, ele foi algo bem forte mesmo. E Elias continuou ali, eu fico imaginando Elias, como é que ele ficava ali? Caraca, é a presença de Deus, é isso, é Deus. Só que a Bíblia diz, passou o vento e Deus não estava no vento. Passou o fogo, o terremoto, porque depois também desceu o fogo do céu. Mas o Senhor não estava presente em todo aquele caos. O Senhor estava querendo mostrar uma forma de como Elias estava se sentindo por dentro, como ele estava tão aflito. Porque depois o Senhor vem com uma brisa suave, uma brisa Glória tranquila. a Deus, aleluia. E ele se revela a Elias e começa a conversar com Elias. E a gente analisando, a gente vê, porque muitas das vezes a gente acha que Deus, quando Ele vier falar conosco, vai ser aquela voz a qual vai ser uma voz assim que, eu ouvi literalmente e tal. Mas Deus, Ele fala no nosso coração, Ele fala no íntimo, Ele fala com vozes suaves. E muitas das vezes as pessoas acham que, não, mas por que Deus não fala comigo? Às vezes somos nós que estamos com nossos ouvidos atados para não ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus fala e a gente pensa, isso é coisa da minha cabeça. Estou criando essas paranoias e tal. Não é Deus falando, mas Deus está lá tentando falar no suave, tentando falar de uma forma bem tranquila. E a gente fica, não, como disse o apóstolo Paulo, a gente se faz estrangeiro para aquela língua a qual Deus está falando conosco. Deus está tentando se comunicar com a gente e a gente tampa os nossos ouvidos e não quer ouvir. Aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque existem diversas pessoas que ouvem a voz de Deus, mas não compreendem. Uma delas foi quando Jesus estava lá, diante de uma multidão, tinham os fariseus, tinham bastante pessoas em volta dele, os discípulos estavam lá, e é lá em João 12, o verso 28, que Jesus ele diz assim, Pai, glorifica-me, mas só mais esta vez. E Deus vira para ele e diz assim, eu já tenho glorificado e vou glorificar de novo. E Deus falou com uma voz realmente, a Bíblia diz que foi uma voz do céu. Só que olha como é que são as coisas. As pessoas disseram assim, isso foi um trovão. Outras pessoas já disseram, não, foi Deus falando. E volta a dizer a questão do que o Paulo disse, o apóstolo Paulo, que é a questão de que a gente está muito estrangeiro para poder ouvir a voz de Deus, porque Ele fala com a gente e a gente pensa, não foi isso, igual lá atrás eles foram um trovão, não foi nada não, isso não é de Deus não, foi só um trovão, Deus não se revela assim não. Deus, Ele tenta usar todas as formas para falar conosco. Ao invés da gente estar querendo buscar Ele para Ele falar, para a gente falar com Ele, Ele tenta se revelar. Só que a gente se faz de cego, a gente se faz de surdo, a gente não ouve a voz dEle. E Jesus, enquanto Ele esteve na terra, Ele nos ensinou muito. E até hoje em dia tem a Bíblia também, a qual nos ensina muito a sua palavra. Aleluia. Que Ele nos diz que o servo ou a ovelha, ela reconhece a voz de seu pastor. Jesus, citando uma passagem lá em João 10 também, ele cita que as ovelhas, se elas ouvirem voz de outra pessoa estranha, elas não vão atrás dele, elas se espalham porque elas sabem que é pessoa estranha, que é um ladrão, que é alguma pessoa de má índole. E Jesus diz, mas se eles ouvirem a minha voz, eles vão me reconhecer, porque eles reconhecem a voz do bom pastor. E é o que realmente a gente está vivendo hoje. Pessoas estão achando que Deus não fala com elas. Pessoas estão achando que a única forma de Deus falar com elas é através de estar na igreja quando Deus se manifesta, a qual usa um irmão para chegar até você e falar, e Deus usar ele para ele falar contigo. As pessoas começaram a viver de um simples fato, de que eu só posso ouvir pessoas sendo usada por Deus para falar comigo. Deus, ele não pode falar mais comigo. Deus, ele não fala mais comigo. Eu prefiro buscar outras pessoas que vão falar o que Deus quer do que eu buscar diretamente com o Pai. E eu fiquei refletindo sobre todas essas coisas, Deus, na questão do que a gente tem feito com Deus, porque a gente tem cortado muito nosso diálogo com Deus.
A gente simplesmente ora, às vezes a gente ora no almoço, ora antes de dormir, mas que diálogo é esse de pai com filho? Porque, como é que a gente vai ter prazer em orar se a gente não tem prazer em falar com Deus? Falta esse diálogo, falta essa conversa, porque a gente conversa com diversas pessoas. Às vezes a gente passa o nosso dia conversando pessoalmente com outras pessoas na nossa frente, passa o dia conversando com pessoas por telefone, mas com Deus a gente só chega e fala para Ele: Deus, hoje o meu dia foi assim, muito obrigado por ele. Deus, muito obrigado por esse alimento. Então está faltando esse tipo de diálogo com Deus. Porque realmente, se a gente não ter diálogo com Deus, como é que vamos compreender as coisas que Ele quer falar conosco? Porque é a realidade. Você não conversa com uma pessoa se você não tem intimidade, se você não tem o que falar com aquela pessoa. No máximo você vai chegar, vai cumprimentar ela, vai falar bom dia, boa tarde, boa... É a mesma coisa com Deus. A gente criou uma rotina, que vou orar agradecendo pelo alimento e vou orar agradecendo por dormir só, pelo mais um dia. A gente começou a cortar nossa intimidade, a gente começou a cortar aquilo que a gente poderia conversar com Deus, porque não tem pessoa melhor do que Ele para nos dar conselho, para nos direcionar. Mas a gente criou uma certa coisas na nossa mente que é a respeito de que Deus só vai se manifestar se eu estiver na igreja louvando, se eu estiver na igreja tendo um culto, só vai se manifestar assim. A gente meio que deixa Deus no armário, vamos conjecturar assim, deixa Deus no armário e depois tira Ele do armário. Deus não está com, vamos supor assim, Deus não está com a gente quando a gente está na rua e a gente precisa de algum conselho, a gente não pede a opinião de Deus, a gente não conversa com Ele, seja nas coisas simples, seja nas coisas difíceis, porque a gente, quando acontece alguma coisa difícil, realmente a gente vai atrás dele: Deus, porque isso e aquilo, me ajuda, Senhor. Se qualquer coisa, estivermos dentro de um ônibus, entrar alguém assaltando, a primeira pessoa que a gente vai buscar ajuda é Deus. Por favor, Deus, me livra disso e daquilo. Mas o nosso diálogo de estar fazendo qualquer coisa e estar conversando com Deus não é loucura. É você ter um diálogo com o Pai, você ter o que conversar com o Pai. E eu finalizo dizendo o que o apóstolo Paulo ele continua dizendo no mesmo versículo que eu li no começo, que no mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz um sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro. E ele é estrangeiro para mim e eu sou estrangeiro para ele. Então, que a gente possa praticar mais o nosso idioma diante de Deus, a nossa conversa diante de Deus, para que a gente possa ter mais conteúdos, mais o que falar, mais intimidade com Ele, porque Ele tem milhares e milhares de formas de falar conosco no dia a dia, durante o decorrer da nossa vida, mas a gente só tem uma forma de falar com Ele, orando ou conversando com Ele com o coração aberto. Não adianta a gente achar que a gente vai usar Deus como Ele faz com a gente, que às vezes a gente olha para uma paisagem e acha que vou olhar para aquilo dali e Deus sabe o que eu estou pensando. Realmente Ele sabe, mas Ele quer que também você converse com Ele. Ele quer conhecer o seu coração, Ele quer conhecer o que se passa em você. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz dele, que excede todo o entendimento, vai ser conosco, e vai nos guiar, vai nos mostrar, vai nos revelar as coisas boas. E a gente precisa criar esse diálogo, a gente precisa criar essa intimidade a mais com Deus, ainda mais no período ao qual a gente está vivendo. Agora não tem mais culto em igrejas para a gente ir e achar que aquilo de lá, igual muitas pessoas dizem, que é triste ouvir isso. Vou lá atrás da bênção, vou lá agradecer pela bênção. Só vai lá e depois some. Agora não tem mais isso. Agora é o nosso momento de intimidade com o Pai. Agora somos todos nós falando com o Pai, conversando com o Pai no íntimo e no secreto. E é nesse momento que Ele quer falar, Ele quer se revelar, Ele quer tratar muito nesse período ao qual a gente está passando. Muitas pessoas estão magoadas, muitas pessoas estão achando que Deus está em silêncio, que Ele não fala mais, que Deus Ele cessou de falar com qualquer outra pessoa, que Ele desistiu da gente. Mas não, Ele continua insistindo em nós. Só que a gente está fazendo uma barreira.
a gente, por estar em casa, a gente criou, hoje não tem culto, hoje eu vou ficar só fazendo isso e aquilo. A gente criou uma barreira. Tem diversas coisas na frente para fazer e Deus está lá atrás. Se sobrar um tempo antes de eu dormir, eu falo com Ele. Mas se durante esse decorrer do dia eu não tiver um tempo, eu vou dormir e pronto. E não, a gente tem que ter um tempo de qualidade diante de Deus, porque a gente precisa ter mais intimidade com Ele. E foi essas palavras que Deus tem falado muito no meu coração e eu espero que também tenham falado aos vossos corações e eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que todos possam ficar com essa palavra nessa noite, que a tua vida venha a ser edificada e que Deus continue abençoando a vida do nosso jovem Luiz, passe a direção do trabalho com o nosso pastor. Amém, queridos. Palavra abençoada nessa noite, que possamos estar com nossos ouvidos atentos àquilo que Deus quer falar conosco, procurarmos ter intimidade. A palavra é essa, é intimidade com Deus. O filho tem que ter intimidade com seu pai. E Deus quer ouvir a nossa voz, e nós temos que ouvir a voz dele também. Vamos entregar esse trabalho na mão do Senhor, mas vamos estar orando neste momento, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que Ele é nas nossas vidas, orando pela igreja do Senhor em toda a face da terra, orando pelos nossos irmãos que estão carentes, necessitados, passando por alguma dificuldade nesse momento, pedindo a Deus que abra as portas e que esse momento difícil que a humanidade está passando venha cessar em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Amado Deus, eterno Pai, Deus Criador dos céus e Deus Criador da terra, a Ti toda a honra, Deus, toda a glória, todo louvor. Te agradecemos, ó Deus querido, porque temos louvado o Teu santo nome neste lugar. Te agradecemos pela Tua palavra que foi ministrada pelo Teu servo neste lugar. E agora, Deus querido, crendo na Tua graça, no Teu poder, na Tua misericórdia, que a Tua palavra vai alcançar vidas necessitadas, Pai querido. Que a Tua palavra, Pai querido, vai romper fronteiras, ó Deus querido. Vai romper, ó Pai querido, o espaço, ó Deus eterno. Toda, Pai querido, parte onde essa palavra possa chegar, possa encontrar, ó Deus querido, um coração receptivo à Tua palavra. Deus, visita o Teu povo na face da terra, visita, Pai querido, os Teus servos, aqueles que estão passando por dificuldade, necessidade, se é enfermidade, a Tua palavra diz que o Senhor pode curar toda e qualquer enfermidade, cremos nisso, ó Pai, aqueles que estão passando por dificuldade, nesse momento tão difícil, alcança, Pai, pela Tua graça, alcança, Deus querido, pela Tua misericórdia, vai trabalhando, vai sustentando, Pai querido, continua avivando a Tua igreja, Pai querido, em cada lar, ó Pai, em cada coração, onde a Tua palavra tem penetrado, em cada lar onde tem sido louvado o Teu nome, adorado, o Teu nome ministrado, a Tua palavra, Pai querido, Tu possa alcançar vidas pelo poder do Teu nome. Muito obrigado. Deus, nós não sabemos aonde vai chegar, ó Pai querido, esta palavra, este louvor. Mas, ó Deus querido, se alguém, ó Deus, sentiu o desejo no seu coração de Te aceitar como o único e legítimo Salvador, possa levantar as suas mãos nesse momento, ó Pai, e orar conosco, recebendo a Ti como o único e legítimo Salvador. Que Tu venha, Pai querido, e te encontre essa alma, Pai, que nesse momento levantou a sua mão, que nesse momento, ó Pai querido, que está Te aceitando como Salvador. Escreve esse nome, ó Deus, no livro da vida. Ó Deus querido, sara, Pai querido, transforma, Pai querido, entra com autoridade, Pai querido, vai limpando esta vida e transformando pelo poder da Tua palavra, do Teu nome. Deus eterno, queremos entregar tudo nas Tuas mãos. É verdade. Oh Deus maravilhoso, somos carentes e necessitados de Ti. Nos ajuda, Pai, a entendermos e ouvirmos a Tua voz e termos intimidade contigo. Assim Te louvamos, assim Te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.